Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Professora Larissa, nossa intérprete a Jéssica, aula de ciências começando e a aula de hoje nós falaremos sobre os óxidos. Vamos conhecer aí as características gerais dessas substâncias. Para começar, você já viu essa rocha alguma vez? Essa rocha aqui é a magnetita, tá? E ela é muito legal porque ela tem uma propriedade que chama muita atenção, que é atuar como um ímã natural. Então, entre os ímãs que a gente conhece, né? Certamente você já viu algum ímã aí, mas tem muitos ímãs que são artificiais, são construídos. Porém, a magnetita é uma rocha que ela atua como um ímã natural. E qual que é a principal propriedade que torna aí os ímãs tão interessantes? É a característica deles atraírem metais, né? E por que isso se deve na magnetita? A magnetita, ela é composta principalmente por óxido de ferro. É isso que faz com que ela atraia metais, tá? E o que seriam óxidos, afinal? Vamos conhecer então. Os óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a um outro elemento. Portanto, a gente diz que os óxidos, eles são compostos binários. O que isso quer dizer? Binário, formado por dois elementos. E um desses elementos é sempre o oxigênio. Por isso que nós chamamos, então, eles de óxidos, tá? Então, qualquer outro elemento que esteja ali com oxigênio, né? Somente dois elementos, sendo que um é o oxigênio, chamamos essa substância, então, de óxido. Os óxidos, eles podem ser classificados em três grupos: ácidos, óxidos básicos ou peróxidos. Qual que é a diferença de cada um deles? Aqueles óxidos que a gente chama de ácidos, eles também podem ser chamados de anidridos, tá? Eles vão se formar a partir da reação com a água e vão originar ácidos. Por exemplo, o ácido sulfúrico, muito utilizado na indústria, né? Um ácido bem famoso. Como que ele é formado? Então, ele é resultado da reação do trióxido de enxofre, então tá aqui a fórmula, tá? Com a presença de água. Então, o trióxido de enxofre misturado com a água forma, então, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, a gente chama de óxidos ácidos, estes que, em contato com a água, formam ácidos. Quando que um óxido é chamado de básico? Nesse caso, a reação aí é com as bases, tá? E o que vai ser observado nessa reação? A formação de sal e a formação de água. Por exemplo, o hidróxido de cálcio, que é uma base, né? Bastante conhecida também. O hidróxido de cálcio, ele é formado a partir da reação do óxido de cálcio em contato com a água, né? Então, quando a água se une ao CaO, que é o hidróxido de cálcio, com o óxido de cálcio, aliás, o que nós temos é a formação do hidróxido de cálcio. Por quê? Dá uma olhadinha nas fórmulas aqui, ó. Percebe que o cálcio, né, que já estava presente na fórmula ali da base, ele acaba se unindo, né, ao OH, que é a hidroxila dessa base. Então, quando a gente pega e vê uma reação química dessa, qual que é o resultado dela, né? A água, ela acabou se unindo com o CaO, que é o óxido de cálcio, formando, então, essa base. Então, nesse caso que nós chamamos de óxido básico, tá? A formação de uma base através da reação de um óxido com água. E quando que a gente chama peróxidos? Qual que é a diferença? Um peróxido é bem simples de identificar. É quando temos dois oxigênios ligados aí entre si. Então, por exemplo, aqui o O, né, duas vezes. Então, tendo dois oxigênios ligados entre si, chamamos de
peróxido. E aí temos aqui uma atividade. Olha só o que ela fala. Os alvejantes, que são muito usados para clarear a roupa, deixar a roupa branquinha e tal, né? Eles também têm a propriedade bem útil de descoloração de cabelos. Então, pessoas que vão clarear, deixar o cabelo, né, mais loiro, também utilizam aí um tipo de óxido que vai fazer esse clareamento. Alguns óxidos, por exemplo, como o peróxido de hidrogênio, são identificados pelos produtos que originam quando eles reagem com água. Especifique o produto obtido quando óxidos ácidos, veja bem, quando um óxido ácido reage com água. O que vai ser formado então? Um óxido ácido. Quando misturado em água, ele forma o que afinal? Vamos lá tentar responder aí?
E então, se estamos falando de um óxido que é ácido, quando a gente mistura ele em água, ele vai formar um ácido. Simples assim. Se estivéssemos falando, né, de um óxido básico, aí lembra que nessa reação seria formada uma base, tá? Então, óxidos ácidos reagem com água formando ácidos. No caso aqui do peróxido de hidrogênio, esse nome esquisito, né? Talvez você não tenha ouvido falar, mas a maioria de vocês deve conhecer esse produto. É a famosa água oxigenada. Por isso que ele faz parte de muitos alvejantes, por isso que ele faz esse branqueamento de roupas e por isso que a água oxigenada, ela é utilizada lá na descoloração do cabelo, né? Para quem quer clarear, tá? Por ser ter essa propriedade, então, característica, né? E por que a gente chama de peróxido de hidrogênio aí, a água oxigenada? Porque ela é formada por 2 hidrogênios e 2 oxigênios. É justamente os 2 oxigênios ligados entre si que caracterizam ela como um peróxido, tá? Vamos conhecer, então, alguns exemplos aqui de óxidos que fazem parte do nosso dia a dia? O óxido de cálcio, por exemplo, ele é obtido da decomposição do calcário, tá? E aí, onde que ele é utilizado? Ele é um óxido que é muito utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo. Então, um solo, quando ele é muito ácido, ele é ruim para o crescimento das plantas. As plantas não crescem bem, não se desenvolvem, então para a agricultura não é interessante um solo ácido. Para diminuir essa acidez, muitas vezes é usado então o óxido de cálcio, tá? Ele também é usado na preparação da argamassa, que é usado na construção. Outro exemplo de óxido é o dióxido de silício. Vejam que esse nome dióxido se deve a ele ter 2 oxigênios, por isso o nome dióxido, tá? Ele é muito abundante na crosta terrestre, então nas rochas principalmente e também na areia a gente encontra muito dióxido de silício. Esse óxido aqui, o chamado nitroso, ele tem uma característica bem interessante. Se ele for inalado, ele é até conhecido como gás hilariante, porque ele mexe um pouco aí, né, com o nosso psicológico, com os nossos neurônios, provoca uma certa euforia, crise de risos num momento curto ali, porém, conforme a quantidade inalada, ele é um gás que pode ser prejudicial à nossa saúde, tá? E na medicina, nos tratamentos de saúde, onde que ele é utilizado esse gás? Ele é utilizado para anestesiar pacientes, para preparar para cirurgias, por exemplo, né? Então ele é um gás que o paciente inala e tem esse efeito anestésico. Este óxido aqui, o dióxido de enxofre, ele é muito utilizado para obter o ácido sulfúrico, então ele é usado na reação, né, para obter esse ácido. No branqueamento de alguns óleos que vão ser usados na alimentação. Ele é um dos principais poluentes atmosféricos que, liberados em grande quantidade na atmosfera, vão se unir às moléculas de vapor de água. E o que isso vai causar? Cada vez que esses óxidos se unirem ao vapor de água e formarem, né, uma característica ácida, quando acontecer a precipitação, que é a chuva, nós teremos então o famoso problema ambiental chamado de chuva ácida, que causa inúmeros danos ambientais, à saúde humana também, né? Então, são óxidos aí que, liberados em grande quantidade na atmosfera, causam diversos prejuízos. E esse aqui então, o monóxido de carbono. Nós temos na atmosfera o monóxido de carbono e temos também o dióxido de carbono. O monóxido, ele é usado na extração para obter vários produtos químicos, tá? E também na área de metalúrgica, a produção de metais. Ele é o principal poluente da atmosfera também nas zonas urbanas, né, grandes cidades, e
esse gás aqui, apesar dele ser inodoro, então ele não ter cheiro, ele é muito grave, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque quando a gente inala esse gás aqui, ele se combina com uma proteína, a hemoglobina, que nós temos nas nossas hemácias, nos glóbulos vermelhos do nosso sangue. E quando ele se liga à hemoglobina, ele impede que a hemoglobina carregue o oxigênio. Ou seja, se a gente inalar, dependendo da quantidade que você inala do monóxido de carbono, a gente pode morrer por asfixia, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E aí temos a nossa segunda atividade da aula de hoje. Diz assim: a cal viva, também conhecida por cal virgem, tá? É o nome popular do óxido de cálcio. Esse composto ele é muito utilizado na agricultura, para o preparo do solo. Por que que esse óxido, né, o óxido aí de cálcio, ele favorece o plantio? Quais são os benefícios dele quando aplicados no solo? Então vou dar um tempinho para que você possa pensar, responder aí e já retorno com a nossa correção.
E então, quais são os benefícios desse tipo de óxido aqui para a agricultura? Esses óxidos, eles vão corrigir a acidez do solo. Muitas vezes, quando o solo está muito ácido, as plantas não vão ter um bom crescimento, um bom desenvolvimento. Isso, obviamente, vai prejudicar aquela produção agrícola. Então, além de fazer uma análise no solo para realmente confirmar, né, que ele está ácido, o ideal é fazer essa correção. E essa correção pode ser feita, então, com esse óxido aqui, tá? Então, é utilizado quando? Em solos que estão menos férteis. Essa cal viva, cal virgem aí que a gente chama, né? Essa só uma nomenclatura popular para esse óxido, ela vai intervir no pH, ou seja, ela vai corrigir esse pH, que é a acidez do solo. Então, quando ela é utilizada ali em contato com o solo, ela produz uma base, tá? Que reage com a água, e é isso justamente que vai diminuir essa acidez e, consequentemente, à medida que esse solo for ficando menos ácido, isso vai impactar, vai melhorar a produção agrícola daquela região. Nesta aula, o que nós vimos então? Então, os pontos principais que nós abordamos aí, o conceito de óxido. Então, lembrando aqui, o que é um óxido? Um óxido é um composto binário, quer dizer que é um composto formado por dois elementos químicos, no qual um desses elementos é sempre o oxigênio, por isso o nome óxido. Nós vimos também nessa aula a classificação dos óxidos. A gente viu que existem óxidos que podem ser ácidos, óxidos que podem ser básicos e ainda peróxidos. Então a gente vai ter que analisar, né, a fórmula, a reação química para poder reconhecer que tipo de óxido é aquele, se ele é ácido, se ele é básico ou se ele é um peróxido. E nós vimos ainda nessa aula alguns exemplos aí de óxidos que fazem parte do nosso cotidiano, usados na indústria, na agricultura. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a sua atenção e até mais, pessoal!